óbvio que todas essas manobras têm um fim político e o fim político, obviamente, é fragilizar cada vez mais a oposição. Eu sempre disse aqui neste espaço que a Frente Patriótica Unida foi um exercício que assustou o MPLA. Aliás, está-me recordado, eu aqui também já o disse, que o presidente João Lourenço estava convencido. E por isso é que quando ele faz a revisão pontual, perdeu uma soberana oportunidade de introduzir já a revisão sobre o número de mandatos. Mas ele deixou aquilo para depois porque estava confiante que em 2022 conseguiria novamente uma maioria qualificada. E é assim que, no comício da campanha eleitoral em Ungiva, ele afirmou que a oposição iria levar um KO e que dificilmente se levantaria. E muito antes disso, ele também chegou a dizer numa conferência de imprensa que a oposição poderiam convidar amigos, juntar-se a vizinhos que jamais conseguiriam vencer o MPLA. E, portanto, ele levou um susto com o resultado das eleições de 2022. Eu diria mesmo que o MPLA levou um KO técnico. Teve sorte, que levou apenas um KO técnico, porque depois deu para continuar o combate e continua o combate até hoje. E, portanto, a grande estratégia política é fragilizar o projeto FPU e, consequentemente, a própria oposição. E é óbvio que tem que se atacar a cabeça da FPU. Qual é a cabeça da FPU? É a UNITA, que é o maior partido da oposição. E tudo começa pela atual direção da UNITA, a liderança da UNITA, que foi uma grande surpresa para o MPLA também, porque eu conheço, porque nasci e cresci lá dentro. A cultura do MPLA era de que em Angola o presidente do MPLA e da República nunca poderia ser uma pessoa mestiça, muito menos uma pessoa branca. Esta é a cultura do MPLA. São assim, é Mas que se justifica. um partido fundado Diga, um partido fundado por pois, mas, mestiços. mas infelizmente quem conhece bem o DNA do MPLA, essa era a nossa cultura. De tal sorte que em 1979, quando morre o presidente Agostinho Neto, a segunda figura de proa do MPLA chamava-se Lúcio Lara, que era mestiço. Ele não disputou a liderança com ninguém, porque ele também tinha essa cultura. Ele tinha consciência que o presidente do MPLA e da República, consequentemente, tinha que ser o representante da maioria negra. E ele não disputou. E a UNITA, que era considerado um partido rural, guerreiro, terrorista, tribalista, nunca passou pela cabeça de ninguém no MPLA que tão cedo teria um líder mestiço. E este líder mestiço veio ajudar a desmistificar um pouco todas essas teorias. Daí a grande popularidade que a UNITA ganhou nos últimos tempos nos grandes centros urbanos, e particularmente em Luanda, que é o principal bastião do MPLA, e nunca passou pela cabeça de um militante do MPLA que a UNITA tão cedo viesse a ganhar eleições em Luanda ou MPLA. E, portanto, isto é realmente um elemento que não pode ser ignorado, não pode ser ignorado. E eu, quando dizia que a FPU estava, enfim, estava num processo de degeneração, a quem veio dizer até que não. Mas é isso, porque a aprovação do projeto político para já servir Angola, que agora é um partido político, já deveria ser aprovado. Eu não estou a dizer que não deveriam aprovar, deveria ser aprovado muito antes. Todos nós sabemos que Chivuco Vuco tem capital político próprio para criar uma força política. Ninguém descora isso. Agora, o momento em que é escolhido para a sua aprovação é que tem outro fim. É desestabilizar a frente patriótica. E nós assistimos agora, neste almoço que foi realizado numa sexta-feira, que eu até também fui convidado, mas infelizmente me encontrava ausente do país e também não podia participar porque eu tive uma infelicidade na minha família e sábado até nem participei no vosso programa, que foi o dia do funeral. Alguém mandou-me o vídeo deste almoço e correu aí nas redes sociais.
quando eu dizia que para já, eu que se dizia, não fui eu que disse, mas eu fui basear-me naquilo que corria nas redes sociais, de que para já servir Angola, admitia a hipótese de fazer parte do governo, ainda que com um MPLA. E depois alguém fez aí uma montagem com a minha imagem e do Chivo Cuvuco que dizia o bombom molhou, Chivo Cuvuco vem desmentir Sérgio Raimundo. Ora, neste almoço, e como se diz na gíria, o peixe morre pela boca. Ele só confirmou aquilo que eu disse. Há um jornalista, penso que é Manuel José, correspondente da Voz da América, ele fez a mesma pergunta de forma inversa, que era se o MPLA, olhando para a tendência dos resultados eleitorais de 2012 até hoje, que em 2008 o MPLA teve maior percentagem dos votos, 81, mas em 2012 começa o processo regressivo, portanto 71, 2017 61, 2022 51, podemos dizer hipoteticamente que em 2027 o MPLA se ganhar vai ganhar com 41. E o MPLA está a fazer contas. Se ganhar com 41, até pode governar se a oposição tiver, portanto, não tiver unida, porque não vai fazer maioria em relação aos 41. Portanto, quem tiver 41 vai ter maioria relativa, mas vai governar com alguma instabilidade, é verdade. E a pergunta foi colocada nesse sentido, a Abel Chivuco. Se o MPLA ganhar com maioria relativa de 41%, se fosse, eh, admitindo que o senhor é o líder, qual seria a solução para conseguir uma estabilidade governativa? Ele até chamou isso uma hipótese acadêmica, mas o que ele disse não é inocente, quando ele dizia, não, eu se fosse o líder do MPLA, chamaria a oposição e diria, olha, nós ganhamos, mas não ganhamos tudo. Vocês perderam, mas também não perderam tudo. E, portanto, vamos procurar aqui um acordo para garantir essa estabilidade governativa, porque em primeiro lugar está Angola e depois é que estão os partidos. Portanto, não está em causa o UNITA, o MPLA, o Prajá, mas é Angola. Então temos que nos entender. E ele sugeriu. Ele ficaria com a presidência da República e a vice-presidência, que isso é da Constituição, não há como alterar. O presidente e o vice-presidente é o primeiro e o segundo da lista do partido declarado vencedor, aí não se negocia nada. Mas ele disse que o imperador ficaria com a defesa e a política externa, relações exteriores, e a área social e econômica, que entregaria à oposição. Está a dizer o quê? Que ele era capaz de admitir um acordo com o MPLA, desde que lhe dessem algumas pastas ministeriais para constituir uma base de apoio parlamentar, e se para já concorrer a solo, e a tendência vai ser essa, espero que eu esteja errado, e conseguir 10 ou 15% e vamos pela 41%, faz maioria absoluta e garante uma estabilidade governativa. Portanto, a Frente Patriótica Unida, na minha perspectiva, está mais para extinção do que propriamente para evoluir para uma coligação eleitoral propriamente dita. E justifico porquê. Primeiro, o Bloco Democrático só poderá continuar a ser partido se na FPU e parceiro da FPU, se esta plataforma evoluir para uma coligação eleitoral propriamente dita, sob pena de ser extinto porque ela formalmente, ou ele, o Partido Bloco Democrático, não participou na eleição de 2022 e não pode ficar em 2027 fora das eleições sob pena de ser declarado extinto. O para já servir Angola disse que quer ser poder. Pronto, ele veio explicar que ser poder é ele ganhar porque ele criou um partido para ganhar porque quer o poder. Ok, é legítimo. Mas também admito que, dizia ele, a justificar e contrariando aquilo que eu tinha dito, que concorrendo no âmbito da FPU, e se a FPU ganhasse, iria ser parte do governo. Ok. Mas o maior problema da FPU se transformar numa coligação eleitoral propriamente dita está na UNITA. Eu já o disse aqui, porque a UNITA, como partido tradicional, a par do MPLA e da FNLA, até o próprio MPLA, não aceitaria fazer coligação, nem com para já, uma coligação eleitoral, para concorrer sob outros símbolos. Não aceitariam.
E para a UNITA e aqueles que chamam os barões da UNITA, isto seria uma espécie de traição aos ideais de Mangai e do mais velho deles. Portanto, a maior resistência Mas, para a FPU se não transformar tem, numa não tem coligação em eleitoral. conta o contexto? Não se tem em conta o contexto? Olha, é a disputa, o próximo Congresso da UNITA, que vai eleger ou reeleger a liderança atual ou outra liderança, o ponto maior de discórdia vai ser este: evoluir para uma coligação propriamente dita ou não. E provavelmente quem defender esta tese da coligação não vai ter o apoio da maioria no Congresso. Mas as A maior oportunidades, resistência. a possibilidade da UNITA ganhar as eleições com uma coligação, vamos lá dizer, não é maior do que se a UNITA for sozinha, por exemplo? É uma faca de dois gumes, eu já disse. Aliás, acho que o presidente da UNITA, agora nos cumprimentos de fim de ano com o corpo diplomático, se eu ouvi bem o seu discurso, ou o extrato do discurso, porque eu não acompanho o discurso no seu todo, já falava da FPU de continuar praticamente nos moldes em que ele se apresenta. Ora, nessa perspectiva, o Bloco Democrático tem que sair. Isso já fragiliza a FPU. E o para já, o líder do projeto tem estado a defender a tal tese do reforço, aprofundamento e, como é que ele chama também, Alargamento. e alargamento. Uhum. O alargamento é no sentido de admitir outras forças políticas ou vivas da nação. O aprofundamento e reestruturação, acho qualquer coisa assim. Uhum. E ele hoje tem muito mais força política do que tinha quando era projeto. É verdade também ele colocar essa questão, quem iria liderar a SPU? Ele diz que admitia, portanto, que o Adalberto continuasse como líder, até deu o exemplo nas matas, o mais velho, ele mandou inspecionar frentes onde estavam generais, e ele era tenente-coronel, e o mais velho disse, o mais importante não é as patentes, ok, mas sim as ideias ou a competência das pessoas. E, portanto, ele estava a querer dizer que ele pode admitir continuar a ser o número dois e vai controlar os passos da Adalberto. Bom, isso não está em jogo. O que está em jogo é justamente a consolidação da FPU, que passa necessariamente por uma evolução para uma coligação eleitoral propriamente dita. De outra forma, ela não vai, ela não vai sobreviver, porque, como já disse, o Bloco Democrático terá que participar das eleições e, como plataforma de concertação política, o Bloco Democrático vai ter que concorrer a solo. E acredito que para já, e aliás o Chivuco também disse isso na sexta-feira, ele também defende a tese da evolução da FPU para uma coligação propriamente dita. Mas isso é de forma inteligente, porque ele sabe que a maior resistência está na UNITA. E isto vai justificar a saída dele amanhã da FPU e concorrer a solo. Porque ele sabe que concorrendo a solo vai fazer parte do governo. Porque se o MPLA conseguir 41%, ele conseguir 10%, ele faz uma coligação e tem 51%, e portanto tem maioria absoluta para suportar a governação e dar estabilidade à governação do MPLA. Portanto, esta é a maior cartada que ele vai jogar agora, nos próximos tempos, relativamente à sobrevivência ou não da FPU. Que, para mim, repito e sublinho, está mais para a extinção do que propriamente para a sua sobrevivência. Por causa desses obstáculos naturais, como é o caso da própria UNITA. Eu disse que é uma faca de dois gumes, porquê? Porque a UNITA tem eleitorado tradicional e rural, essencialmente, embora hoje já tenha muitos apoios também nos centros urbanos, principalmente da juventude que não conhece o passado de guerra e não se deixam embarcar por aquele discurso que a UNITA matou, partiu, que eu acho que deveríamos ultrapassar isso. O discurso político em Angola deve evoluir, deve ter muito mais qualidade e promover mais a unidade e a reconciliação entre os angolanos. E não voltarmos todos os dias a abrir feridas e dizer quem matou. Todos nós matamos. Todos nós que andamos na guerra para sobrevivermos tivemos que matar, senão teríamos morrido. E não é matar de forma direta, até aquele que estava no posto de comando a planificar as operações e a mandar as tropas avançar, era o autor moral daquelas mortes que aconteciam, não é? E, portanto, não há aqui ninguém que não matou, não há aqui ninguém que não destruiu. O MPLA, para retomar o AMBO, teve que bombardear o AMBO e, portanto, também destruiu. Nós, para travarmos o avanço dos sul-africanos em 75, aqui no Kwanza Sul, tivemos que partir pontes, uma delas a ponte das Cachoeiras.
Nós é que Nós, partimos, não foi isso, nós, obrigado. nós Nós, quem? nós as Ah, FAP, portanto, as FAP, era o braço armado do MPLA. Eu assumo isso, porque eu estava lá na frente do Kwanza Sul, naquela altura, eu tinha recuado bem dela. Mas eu dizia que é uma faca de dois gumes, porquê? Porque a UNITA, se entra numa coligação propriamente dita, vai ter que concorrer sobre símbolos novos. Não, não deixa de ter os seus símbolos, mas não vai concorrer com os símbolos da UNITA. E isso tinha que acontecer já, para começarem a fazer um trabalho de mobilização, as suas bases, do interior, essencialmente, para explicar bem quais são os novos símbolos que a UNITA vai aparecer no próximo ato eleitoral. Sou pena dessas pessoas irem para o boletim de voto, não encontrarem a bandeira da UNITA, que é a grande referência para eles do ponto de vista da orientação do voto, e dizerem, bom, se a UNITA não está aqui, não voto. E meter o envelope, o boletim, o voto dele em branco. Ou, eventualmente, votar à toa por qualquer outra força política que não sabe qual é. bom, Este é o doutor grande Sérgio, risco. doutor Sérgio, essa abordagem que trazem dessa futuro da FPU, o Graça colocou na sequência de um conjunto de leituras que o Graça faz, de estar a ver não só essa possibilidade de um possível um Estado, ensaiar-se um Estado de exceção constitucional, mas também, eventualmente, a implosão da UNITA, ou fundamentalmente a retirada do Adalberto. Isso ajuda em que quer dizer, a derrota ou a vitória do MPLA depende de quem seja o líder da UNITA? Doutor, A doutora Helena, alteração, a alteração, a alteração da liderança, ou da liderança da UNITA, pode vir a fragilizar ou não a própria UNITA, mas a tendência é fragilizar a UNITA. E o MPLA sabe que a liderança do Adalberto tem estado a mobilizar o eleitorado essencialmente nas zonas urbanas. E este é o eleitorado do MPLA também. Daí a razão da derrota que nós assistimos do MPLA nas eleições de 2022. E, portanto, a retirada de Alberto da liderança da UNITA é meio caminho andado para garantir ainda assim uma vitória, ainda que apertada, do MPLA em 2027. É óbvio, qualquer partido político que está na jogada tem que procurar realizar ações através de comícios ou outras formas de atividade política para denegrir eh, a credibilidade dos seus adversários. Aliás, esta questão que o Graça levantou da acusação fazer referência a dirigentes da UNITA é para descredibilizar a UNITA, para que as pessoas voltem a pensar no passado e dizer assim, pá, a UNITA não interessa, eles continuam a ser terroristas, afinal não querem destabilizar o país. É uma forma de desmobilizar o eleitorado que apoia hoje a UNITA. Porque se me dissessem que há uma tentativa de golpe de Estado, mas sem conotação com a UNITA, talvez até isso ganharia um pouco mais de credibilidade. Mas quando põe a UNITA, não se esqueçam que em 2022 a UNITA teve a oportunidade de liderar uma rebelião em Angola, como aconteceu agora em Moçambique. Era dizer que não aceita os resultados eleitorais, que é fraude, como fez o Venâncio Mondlane. Aliás, a população quase toda estava à espera da voz do comando do líder da UNITA para saírem à rua. Hoje a UNITA até perdeu um pouco de credibilidade e ouve-se aí nas redes sociais jovens a dizer: a UNITA nos traiu, estávamos a contar com a UNITA. Porquê? Porque a UNITA não embarcou nessa e o próprio presidente da UNITA veio dizer: não, nós evitamos um banho de sangue. Aliás, hoje mesmo, hoje não, a semana passada, o novo jornal traz aqui na última capa, estive aqui a ver o tal cartão do Sérgio Pizarro, que fala um pouco isso, do Adalberto a ligar para o Mondlane e a pedir explicação como é que ele conseguiu fazer essa confusão em Moçambique. E que ele depois dizia que vinha cá dar umas aulas para eles aprenderem como é que se faz a confusão. E depois põe o Adalberto a dizer assim, pá, não, e os nossos leques ficam como um mau banho de água mineral, como é que é? Vou perder isso tudo. Portanto, isso são formas de descredibilizar politicamente também o adversário. Porque se o MPLA não tivesse interesse em remover o Adalberto, porque o Adalberto não constituía ou não constitui nenhum perigo à sua popularidade, né?
não teríamos assistido a todos esses ataques que todos nós conhecemos, da anulação do Congresso da própria UNITA, para remover o Adalberto da liderança da UNITA. Nós assistimos o Presidente da República em situação de crise de cólera e outra. O normal era chamar o líder da oposição, do maior partido da oposição, para encontrarem formas como conjuntas para estancar esse mal que afeta a vida de toda a sociedade, independentemente da filiação política de cada um. O que é normal no Estado de Direito é o líder do país consertar. Nós vimos em Israel, por causa da crise que os militares estão a viver, o primeiro-ministro de Israel juntou-se à oposição e a oposição entrou no governo de Benjamin Netanyahu para quê? Para, em conjunto, fazerem frente à situação. Nós estamos aqui a ver uma série de crises. A oposição não é tida nem achada. Outro sintoma daquilo que eu tenho estado a dizer relativamente ao para já. Agora até é mais fácil o presidente do Prajá ser recebido pelo presidente da República do que o presidente da UNITA. Isto não tem nada a ver com a intenção de fragilizar e dividir a própria FPU. Tem, no meu entender, tem. E, portanto, fica aqui claro que o objetivo principal, um dos objetivos principais do MPLA é alterar a liderança da UNITA. Aliás, Bom, muitos de nós também diziam no passado que no tempo de Samacuva e quando o Chivucovuco disputava a liderança da UNITA, que a UNITA seria mais forte com o Chivucovuco na liderança do que com Samacuva. Porque para o MPLA parece-me que Samacuva era mais dócil, porque não tinha lá uma grande oratória que atrapalhasse ao eleitorado em geral e particularmente do MPLA. E nós vimos quando saiu o Adalberto, que anularam o Congresso, o Samacuva voltou à liderança e entrou logo para o Conselho da República. O Adalberto levou tempo para entrar para o Conselho da República. O Chivucovuco entrou rapidamente para o Conselho da República, mal morreu o Ismael, e parece-me que tudo está dentro de uma estratégia, não é? Porque o Chivucovuco, para sair do Parlamento, tinha que preservar algumas benesses. E a contrapartida provavelmente é esta: entra para o Conselho da República e mantém as benesses, não é? Porque todos os outros que suspenderam ou renunciaram ao mandato, já se discutiu aqui se é renúncia, se é suspensão, não importa, a verdade é que saíram, vão ter que entregar os meios. Ele também vai entregar, mas vai receber outros no Conselho da República, portanto consegue manter o equilíbrio. Portanto, isso parecem ações inocentes, mas se nós conjugarmos todas elas, nos levam a esta conclusão, que é justamente fragilizar a oposição, provocar a dispersão de votos e garantir que o MPLA, ainda que de forma apertada, mantenha-se no poder e governe, e, se mas, possível, buscar uma estabilidade governativa mediante um acordo pós-eleitoral de incidência parlamentar para garantir uma base de apoio que permita aprovar toda e qualquer lei que venha a propor, particularmente o Orçamento Geral do Estado.